Olá, professor Mário aqui para mais uma discussão de uma prova. Hoje nós discutiremos a prova da Prefeitura Municipal de Patos de 2017 para o cargo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Venham comigo para a resolução de mais uma prova. Bom, a primeira questão, a 26ª questão, a primeira questão específica, ela versa sobre uma paciente de 17 anos, saudável, pesando 50 quilos, procurou o cirurgião dentista por necessitar de várias exodontias, a serem realizadas sob anestesia local, lidocaína 3%, com adrenalina 1 para 100 mil, em ambiente de consultório. Qual o número máximo de tubetes anestésicos que poderão ser utilizados, sabendo que a dose máxima desse sal anestésico é 4,4 mg/kg. E aí nós temos a alternativa A, 2 tubetes, B, 4, C, 6 tubetes, alternativa D, 8 tubetes e alternativa E, 10 tubetes. Bom, quais são os dados importantes de se extrair nessa questão? Nós temos então uma paciente de 50 quilos, nós temos o sal anestésico, que é a lidocaína 3%, nós temos o valor do vasoconstrictor, de 1 para 100 mil, e a questão ela pergunta o número máximo de tubetes. Só que nós temos uma observação muito valiosa nessa questão. É que a dose máxima recomendada de lidocaína é a dose antiga, ou seja, ela é 4,4 mg/kg. Hoje, a dose utilizada é 7 mg/kg, mas vamos fazer sob a ótica da dose máxima recomendada antiga. Pois bem, para que possamos executar o cálculo do número de anestésicos, nós devemos ter informação de 3 fatores. O primeiro fator é qual o sal anestésico a ser utilizado. O segundo fator é o peso do paciente. E o terceiro fator é uma tabela que nós devemos memorizar com a dose máxima recomendada. Pois bem, vamos lá para as contas. Se eu tenho uma lidocaína 3%, isso corresponde a que nós temos 3 gramas para 100 ml. Só que o cálculo não deve ser executado em gramas, nós devemos executar em miligramas. Então devemos transformar 3 gramas equivale a, na verdade, 3.000 miligramas por 100 ml. Cortando os zeros por zeros, nós temos que o valor de 30 miligramas por ml. E aí uma regrinha básica para vocês, né? Se vocês querem modificar, né, o valor de porcentagem para miligramas por ml, é só acrescentar um zero depois. Por exemplo, 2% vira 20 miligramas por ml. 3% vira 30 miligramas por ml. 4% vira 40 miligramas por ml. Só que o nosso cálculo é em cima de um tubete anestésico. Ora, eu sei que um tubete anestésico tem 1,8 ml. Então, eu faço a regra de 3. Se 30 miligramas corresponde a 1 ml, quantos miligramas correspondem a 1,8 ml? Nesse caso, nós temos o dado de que 54 miligramas há de sal anestésico dentro de um tubete odontológico. Bom, então nós já temos a informação de que em um tubete odontológico nós temos 54 miligramas quando o sal anestésico é uma lidocaína 3%. Agora, nós utilizaremos a tabela, a dose máxima recomendada, para chegar ao número de tubetes. Mas não utilizaremos 7%, 7 miligramas por quilo, que é a dose recomendada atual. Nós vamos utilizar a dose recomendada que o enunciado da questão colocou, ou seja, 4,4 miligramas para 1 quilo. Quanto que seria isso para 50 quilos? Nós temos então que a dose máxima que o paciente pode receber de 50 quilos é 220 miligramas. Esse 220 miligramas não ultrapassa a dose teto de lidocaína, que é 500 miligramas. Então nós podemos utilizar esse valor. E aí é só fazer a regra de 3. Se um tubete eu tenho 54 miligramas, quantos tubetes eu vou ter
220 miligramas. A resposta para esse questionamento é que nós temos 4,07 tubetes. Ou seja, a resposta para essa questão é a letra B, 4 tubetes. Questão 27ª. Analise as afirmações que seguem. Item 1. O nervo facial é responsável pela inervação sensitiva da face. Item 2. O nervo mandibular, ramo do trigêmeo, é responsável pela inervação dos músculos masseter, temporal e pterígoide medial. Item 3. O nervo maxilar é puramente sensitivo, sendo responsável pela inervação de todos os dentes. Vamos então analisar a questão. O item 1 cita que o nervo facial é responsável pela inervação sensitiva da face. Na verdade, o nervo facial ele é responsável pela inervação motora dos músculos da expressão facial, ou seja, os músculos mímicos. Então, a alternativa 1, o item 1 está errado. O item 1, para ser verdadeiro, deveria ser o nervo trigêmeo é responsável pela inervação sensitiva da face. Item 2. O nervo mandibular, ramo do trigêmeo, é responsável pela inervação dos músculos masseter, temporal e pterígoide medial. Essa alternativa está correta, porque o quinto par de nervo craniano, o nervo trigêmeo, ele tem uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Ou seja, o V1, nervo oftálmico, e o V2, nervo maxilar, são sensitivos. Já o V3, nervo mandibular, ele é misto. Ele tem uma raiz sensitiva e uma raiz motora. A raiz motora do nervo mandibular faz a inervação dos músculos mastigatórios, deixando o item 2 correto. Já o item 3 fala que o nervo maxilar é puramente sensitivo. Até agora, essa questão está correta. Só que ele cita ainda que sendo responsável pela inervação de todos os dentes. Ou seja, está errada, porque o nervo maxilar é responsável pela inervação sensitiva dos dentes da maxila, ou seja, dentes maxilares. Então, esta questão, a resposta verdadeira dessa questão é a letra E, apenas o item 2. 28ª questão. Qual dos anestésicos abaixo é considerado seguro para o uso na gravidez e lactação? Nós temos a lidocaína, a prilocaína, a mepivacaína, a articaína e a bupivacaína. Se nós jogarmos na tabela de verificação dos anestésicos, vamos observar que apenas a lidocaína e a prilocaína elas têm a classificação B na gravidez. Todos os demais anestésicos, como por exemplo a articaína, mepivacaína e bupivacaína, têm a classificação C na gravidez, sendo contraindicado o seu uso. Só que, neste caso, nós temos que relembrar que a prilocaína ela é associada à felipecina, que é ocitóxica. Então, não devemos utilizar prilocaína em pacientes grávidas, deixando apenas a alternativa A como a alternativa correta, ou seja, a lidocaína é o anestésico considerado seguro para o uso na gravidez e lactação. Questão 29ª. Qual dos nervos abaixo não participa da inervação da língua? Trigêmeo, glossofaríngeo, hipoglosso, acessório e facial. Bom, para respondermos essa questão, temos que lembrar que a inervação da língua ela tem 3 aspectos: o aspecto sensitivo, o aspecto motor e o aspecto sensitivo especial, ou seja, gustatório. Na sua inervação motora, a totalidade da língua é inervada pelo nervo hipoglosso. Na sua inervação sensitiva, a inervação da língua 2/3 anteriores é inervada pelo nervo lingual e 1/3 posterior é inervada pelo nervo glossofaríngeo. Já a inervação especial, ou seja, a gustatória, 2/3 anteriores é inervada pelo nervo corda do tímpano, que ele é ramo do nervo facial, 7º par de nervo craniano, e 1/3 posterior é inervado pelo nervo glossofaríngeo. Ou seja, essa questão aqui
não tem, a alternativa D está errada, pois a língua não tem inervação do nervo acessório, 11º par de nervo craniano. Então a resposta correta para essa alternativa, para essa questão, é a alternativa D. Vamos prosseguir. A 30ª questão, ela fala sobre, em relação à associação dos vasoconstrictores aos anestésicos locais, qual a alternativa errada? Então, alternativa A, aumentam a duração da ação dos anestésicos. Essa alternativa está correta, porque se eu associo um vasoconstrictor ao anestésico local, eu vou deixar mais tempo o anestésico local agindo no tecido. Esse anestésico local ele demora mais tempo para ir para a corrente sanguínea. Quando o anestésico local ele vai para a corrente sanguínea, ele perde o efeito local. Então, a alternativa A está correta. A alternativa B, diminui a toxicidade dos anestésicos locais. Realmente, se eu tenho uma maior quantidade de anestésico local indo para a corrente sanguínea, eu aumento a toxicidade sistêmica. Se eu tenho uma diminuição do anestésico local, né, indo para a corrente sanguínea, então eu diminuo a toxicidade. E esse é o objetivo do vasoconstrictor também, né, deixar mais tempo o anestésico local no tecido e não dentro do vaso sanguíneo. Alternativa C, seu uso é contraindicado em pacientes hipertensos. Na verdade, essa alternativa está errada. Por quê? Porque o seu uso é indicado. Devemos apenas, em alguns casos, restringir o valor do anestésico e do vasoconstrictor. Por exemplo, o valor normal do vasoconstrictor adrenalina é 0,2. Para o paciente cardiopata, fica sendo 0,04, o que corresponde em 2 tubetes na proporção de 1 para 100 mil, ou 1 tubete na proporção de 1 para 50 mil, ou 4 tubetes na proporção de 1 para 200 mil. Então, a alternativa C está errada. Por quê? Porque se nós não utilizarmos o vasoconstrictor associado ao anestésico local, provavelmente o paciente irá sentir dor, porque o anestésico local irá se difundir mais rápido, né, irá ir para a corrente sanguínea mais rápido, então ele vai perder esse efeito local, e aí ele sentindo dor, o paciente ele vai ter liberação de adrenalina endógena em maior quantidade do que a adrenalina que contém o tubete anestésico, né, a adrenalina que está dentro do tubete anestésico. Então a alternativa C está errada por causa disso. Alternativa D, diminui o fluxo sanguíneo no local anestesiado, está correto, pela vasoconstricção. E a alternativa E, auxiliam na hemostasia durante o procedimento cirúrgico, também está correto. Se eu tenho a vasoconstricção, eu diminuo o sangramento do ato operatório. Então, realmente, a alternativa aqui que está errada é a alternativa C. Vamos para a questão 31ª. Uma das sequelas geralmente associadas às fraturas naso-órbito-etimoidais, ou seja, as fraturas NOI, aí nós temos a quemose, a maurose, anosmia, hiposfagma e ifema. Vamos lá. A quemose é um edema na região da conjuntiva do paciente, mostrando o que é mostrado nessa imagem superior. A amaurose é o paciente perder a visão, né? Então é a perda da visão. Chamamos também como a amaurose. A anosmia é a incapacidade do paciente de sentir cheiro, odor. Hiposfagma, né, seria a hemorragia subconjuntival, que a gente consegue ver no slide aqui. E o ifema é o sangramento na câmara anterior, que a gente consegue ver na imagem mais inferior da tela. Então, qual que é a sequela de fraturas naso-órbito-etimoidais? Tá? Quando o paciente tem a fratura naso-órbito-etimoidal, ele pode ter uma fratura da lâmina crivosa do etimoide. E nós sabemos que na lâmina crivosa do etimoide é que passa o nervo olfatório, o primeiro par de nervo craniano. Então, nesse tipo de fratura, eu posso ter uma sequela que chama a anosmia. Então, a letra C é a letra correta desse caso. 32ª questão. Qual dos acessos para tratamento de fraturas envolvendo a órbita apresenta o menor índice de complicações, além de pouca ou nenhuma implicação estética? Subciliar, transconjuntival, subtarsal, subpalpebral, infraorbitário. Para responder essa questão,
devemos recordar dos acessos percutâneos para o assoalho de órbita. Então nós temos o primeiro acesso, o mais superior, o acesso subciliar, que ele fica a mais ou menos 2 milímetros da região dos cílios. Abaixo do acesso subciliar nós temos o acesso subtarsal e abaixo do subtarsal nós temos o acesso infraorbitário. Esses são os acessos percutâneos para o assoalho de órbita. Agora, nós temos também o acesso transconjuntival, que é realizado na conjuntiva do paciente, e esse acesso ele apresenta a melhor estética e o menor índice de complicações se avaliarmos as complicações palpebrais, como o entrópio e o ectrópio. Então a resposta correta para essa questão fica sendo a letra B, acesso transconjuntival. 33ª questão. Sobre as fraturas no côndilo mandibular, assinale a alternativa correta. As intracapsulares são geralmente tratadas com exercício para mobilização precoce, permitindo a reparação da fratura e minimizando o risco de anquilose. O tratamento conservador é suficiente para tratar praticamente todos os casos, excetuando-se aqueles causados por arma de fogo. Letra C. Devem ser imobilizadas com mini placas de Champy. Letra D. Em pacientes pediátricos, é indicado o uso de bloqueio maxilomandibular para não interferir no centro de crescimento da mandíbula. Letra E. Só devem ser tratadas cirurgicamente quando forem bilaterais. Então, aqui nós temos alguns conceitos de classificação de fratura de colo de mandíbula, tá? Se considerando a localização. Aqui nós temos as fraturas intracapsulares, são as mais altas. Nós temos as fraturas de colo mandibular, ou colo do côndilo, e aqui nós temos a fratura de base condilar. Tá? As fraturas intracapsulares altas, elas não permitem a fixação, porque nós não temos onde fixar, onde colocar a placa parafuso, já que elas são muito altas. Então, normalmente, nesse tipo de fratura, nós realizamos a fisioterapia precoce para que o paciente tenha uma melhor recuperação e o menor risco de anquilose. Então a alternativa A está correta. Alternativa B. O tratamento conservador é suficiente para tratar praticamente todos os casos, excetuando-se aqueles causados por arma de fogo. Então nós temos, na verdade, o tratamento cirúrgico e não cirúrgico. Para o tratamento cirúrgico, nós temos algumas indicações, estas que estão na tabela, no quadro 15.1. Então nós temos indicação absoluta, como por exemplo, invasão por corpo estranho. Nós temos algumas indicações com forte evidência para redução aberta, como por exemplo, fraturas condilares bilaterais. Nós temos evidência mista para redução aberta, como por exemplo, deslocamento condilar moderado de 10 a 45 graus. E nós temos a indicação para tratamento não cirúrgico, como por exemplo, fraturas intracapsulares isoladas. Então nós temos muitas indicações abertas, né? Indicações cirúrgicas. Então a letra B está errada. Letra C. Devem ser imobilizadas com mini placas de Champy. Na verdade, a fixação do tipo Champy é a chamada de fixação funcionalmente estável, tá? E não é correlacionada a este caso. Também está errado. Letra D. Em pacientes pediátricos é indicado o uso de bloqueio maxilomandibular para não interferir no centro de crescimento da mandíbula. Na verdade, não recomenda-se bloqueio maxilomandibular, recomenda-se a fisioterapia precoce também, dependendo do tipo de fratura de cabeça de mandíbula. Então também está errada. E só devem ser tratadas cirurgicamente quando forem bilaterais. Novamente um erro. De novo, nós temos as indicações para o tratamento cirúrgico nesse quadro, então também é uma questão errada. Então fica sendo a alternativa correta para essa questão, alternativa A. Questão 34ª. Quanto ao uso de placas sobredobradas, que a gente chama de overband, ou overband, para tratamento de fraturas de sínfise mandibular, assinale a alternativa correta. Então, quando que a gente usa esse overband? Alternativa A. Devem ser usados apenas em pacientes com dentição mista. Alternativa B. São contraindicadas para esse tipo de fratura. C. São indicadas nos casos de comunição. D.
só devem ser usadas em fraturas bilaterais e são indicadas quando a fratura de côndilo mandibular associada. Então vamos lá. Normalmente, nesse tipo de fratura, em fratura de região de sínfise mandibular, a parte vestibular ela pode ser bem alinhada, bem reduzida e assim fixada. Só que esse tipo de fratura, eu posso ter também um não alinhamento da parede lingual da região da sínfise. Então, por esse motivo, nós podemos fazer a dobradura da placa, esse overband, nessa região de fratura de sínfise, quando eu tenho principalmente o quê? Quando eu tenho fratura bilateral de côndilo associado. Quando eu tenho essa fratura de côndilo associado, normalmente essa parede lingual, essa cortical lingual, ela pode não estar reduzida. Ou seja, eu posso fazer a redução da parte vestibular, só que a parte lingual não fica reduzida. Para minimizarmos isso, a gente pode fazer essa overband da placa, essa dobradura da placa. Então fica sendo a alternativa E, no caso nós temos a fratura de sínfise associada à fratura de côndilo. Questão 35ª. Correlaciona a coluna da esquerda com a direita e assinale a alternativa que contém a sequência correspondente. Então aqui nós temos os músculos extrínsecos do olho e ele está perguntando qual nervo faz inervação para os músculos extrínsecos do olho. Então nós temos o músculo reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial, oblíquo superior e oblíquo inferior. E aqui a gente tem alguns macetes. Primeiro macete, eu quero que você lembre que o músculo oblíquo superior, ele passa na região de gancho, que a gente chama de tróclea. Tá? Então esse músculo, ele passa na região de gancho, que chamamos de tróclea. Então fica fácil. Por quê? Porque se associarmos esse músculo oblíquo superior à região de tróclea, nós vamos entender que o nervo troclear faz a sua inervação. Então já temos um. Então olha tanto que fica fácil essa questão. Oblíquo superior passa na tróclea, então vou lembrar do nervo troclear. Então o nervo troclear faz a inervação do músculo oblíquo superior. Tá? Outro macete, reto lateral. O reto lateral faz a abducência. Então, se ele faz abducência, o nervo abducente é o nervo que faz a inervação do músculo reto lateral. Então, nós temos o oblíquo superior através do nervo troclear. Músculo reto lateral através do nervo abducente. Todos os demais músculos extrínsecos do olho são inervados pelo músculo oculomotor, ou seja, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior e reto medial. Sendo assim, fica muito fácil entender. Então, novamente, o oblíquo superior inervado pelo nervo troclear. O músculo reto lateral inervado pelo nervo abducente. Todos os demais inervados pelo nervo oculomotor, ou seja, reto superior, reto inferior, oblíquo inferior e reto medial. Assim sendo, a resposta correta para essa pergunta é a alternativa E. Questão 36ª. A seguinte descrição corresponde a qual tipo de fratura? Caracteriza-se por uma linha de fratura transversal que ocorre envolvendo ambas as maxilas, acima dos ápices radiculares. Então aqui já é um macete, já é uma dica. Ela se estende lateralmente à abertura piriforme, lateral à abertura piriforme, envolvendo a parede lateral medial e posterior dos seios maxilares até o processo pterygoide do esfenoide, estando o septo nasal geralmente fraturado ou deslocado. Então nós temos aqui a fratura horizontal, chamada também de Lefort 1, a fratura piramidal, chamada também de Lefort 2, e a fratura que tem uma disjunção crânio-facial, fratura com disjunção crânio-facial que chamamos de Lefort 3. E aqui, para exemplificar também, nós temos uma fratura mediana na região do palato, que nós chamamos de Lannelongue. Tá?
De acordo com a descrição dessa questão, né, principalmente porque eu vou falar que é uma fratura que passa acima dos ápices radiculares, né, eu tenho a fratura Lefort 1, ou seja, a alternativa C. Questão 37ª. Qual complicação séria pode ser associada a procedimento cirúrgico de extração dentária em pacientes usuários de bisfosfonato? Então vamos lá. O paciente que utiliza bisfosfonato, ele vai ter uma alteração na função osteoclástica, ou seja, o osteoclasto dele vai estar alterado. Sendo assim, esse paciente ele pode desenvolver uma osteonecrose induzida por bisfosfonato. Mas além do bisfosfonato, nós temos outras classes de medicamento que também induzem a osteonecrose, como por exemplo o denosumab. Sendo assim, a nomenclatura mais aceita hoje em dia é osteonecrose induzida por fármacos, tá? Ou osteonecrose induzida por medicamentos. Bom, em pacientes que utilizam bisfosfonato, nós podemos ter então uma necrose óssea, ou seja, nós podemos ter uma necrose avascular, alternativa B. 38ª questão. Qual das condições abaixo não está relacionado a distúrbio na coagulação sanguínea? Nós temos a doença de von Willebrand. O fator de von Willebrand ele altera a adesão plaquetária, então ele altera a coagulação sanguínea. O alcoolismo ele vai alterar a coagulação porque altera os fatores dependentes da vitamina K. A púrpura trombocitopênica é uma doença autoimune caracterizada pela diminuição das plaquetas, que também altera a coagulação plaquetária, a coagulação sanguínea. E a hemofilia, nós podemos ter a hemofilia tipo A, que ela vai ser uma ausência do fator de coagulação fator 8, e a hemofilia tipo B, que vai ser uma alteração no fator 9 da coagulação. Então também vai alterar a coagulação sanguínea. Então nós temos a alternativa C, anemia ferropriva, que é uma diminuição na hemoglobina causada pela ausência ou diminuição do ferro. Né? Então a anemia ferropriva ela não está relacionada a distúrbio da coagulação sanguínea. Está relacionada a uma diminuição da hemoglobina dentro das hemácias. Então a alternativa C é a alternativa correta para essa questão. 39ª questão. Sobre o ameloblastoma, é correto afirmar que, para tratamento, deve-se sempre ressecar com margem de segurança de 2 centímetros. É uma lesão não agressiva e com baixíssimos índices de recidiva. Pode ser classificado, de acordo com as características clínico-radiográficas, em unicístico e multicístico. Na sua forma unicística, a descompressão está associada à regressão do tamanho da lesão e não são odontogênicos. Então, lembrando que os ameloblastomas são tumores odontogênicos, né, que têm maior prevalência na região posterior de mandíbula. Eles são tumores agressivos, né, que possuem uma taxa de recidiva importante e a margem de segurança para a ressecção de ameloblastoma é de 1 centímetro e não 2 centímetros. Então, a alternativa A está errada pela margem de segurança. A alternativa B está errada porque fala que ela não é agressiva e tem baixo recidiva, pelo contrário. A alternativa C está errada porque classifica, de acordo com as características clínico-radiográficas, em apenas unicístico e multicístico. E esqueceu-se da forma periférica do ameloblastoma, do tipo periférico, que corresponde a 1% dos casos. Então também a C está errada. E a letra E está errada porque cita que o ameloblastoma é um tumor não odontogênico. E o ameloblastoma é um tumor odontogênico, conforme citado. Então, a alternativa correta fica sendo a letra D. Na sua forma unicística, a descompressão está associada à regressão do tamanho da lesão. E aí depois deverá ser executado a remoção desse tumor. Bom, 40ª questão e a última questão dessa prova. Graças a Deus. Os nervos oftálmico, maxilar e mandibular se exteriorizam do crânio, respectivamente, através das seguintes estruturas anatômicas. Então nós temos
o V1, o nervo oftálmico, nós temos o V2 do trigêmeo, o nervo maxilar, e nós temos o V3, o nervo mandibular. O V1 ele entra através da fissura orbitária superior. O V2 ele entra através do forame redondo. E o V3, o mandibular, ele entra através do forame oval. Então, a alternativa 1 está correta e fica fechada essa questão na letra A. Muito obrigado a todos por assistirem essa resolução dessa prova. Se você gostou da resolução, deixe um like no vídeo para que esse vídeo possa atingir o maior número de pessoas que queiram resolver esse tipo de questão e se preparar para a residência na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Se você teve alguma dúvida na resolução, deixe aqui os comentários e também, se possível, deixe os comentários. Todo mundo que comentar esse vídeo deixando o e-mail irá receber essa prova em PDF e irá receber também a resolução dessa prova. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Fiquem com Deus.